Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. Como vocês estão hoje? Bom, vou começar a adotar aqui uma prática de me descrever, para assim a gente poder contemplar também os alunos que têm baixa visão, né? Ou são cegos, tá certo? Então, eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos cacheados e pretos na altura dos ombros. Eu uso um óculos redondo com aro dourado e tenho olhos castanhos escuros. Estou aqui hoje com uma farda azul e uma saia branca com listras pretas, tá? Essa sou eu. E como eu nunca ando sozinha, hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Raquel, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis. Aulas extras que vocês podem encontrar no nosso canal do YouTube Educa Recife, tá? Então é só entrar lá no canal Educa Recife. As aulas estão separadas por séries, então lá a gente tem todas as séries, tá certo? E aí, a gente também tem essas aulas onde, Camille? Vocês podem me perguntar. A gente tem o aplicativo do Educa Recife, que está aí disponível para todos fazerem o download, tanto pelas lojas de aplicativo, quanto pelo QR Code que vai aparecer aqui abaixo, tá certo? E aí, no Educa Recife que a gente tem o quê? O nosso chat. E esse chat, ele existe para que a gente consiga fazer essa comunicação, tá? Então, se loguem no chat, conversem aqui comigo, tirem suas dúvidas. Vamos começar essa aula. Hoje, a minha proposta é que a gente comece a pensar nas figuras de linguagem. Isso por quê? Porque a gente tem tido algumas aulas em que cujo foco é a interpretação textual. Para que a gente consiga interpretar um texto, é importante que a gente primeiro leia o texto. Leia e compreenda. E às vezes, a gente acaba não conseguindo aprender completamente aquele texto, porque o uso da linguagem sai do que a gente está acostumado, né? Já que o campo literário, principalmente, é um campo em que há uma possibilidade infinita com a linguagem. Você pode fazer tudo com a linguagem, né? E aqui a minha proposta é que a gente vá conhecendo algumas figuras de linguagem e aplicando os nossos conhecimentos na leitura do texto, tá certo? Então, hoje, a gente vai estudar as figuras de linguagem. Na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco mais de texto também e outras figuras de linguagem, tá? Mas, para começar, o que é uma figura de linguagem? Vocês sabem? Vamos descobrir. Figuras de linguagem são formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa. Vocês lembram que quando a gente estuda, a gente descobre que há uma linguagem conotativa e uma linguagem denotativa. Um uso comum da palavra e o uso figurado. Esse uso figurado chama figurado por quê? Por causa das figuras de linguagem. Tá? Então, essas figuras de linguagem, elas dão ao texto um significado que vai além do sentido literal. Portanto, permitem uma plurissignificação do enunciado. Que raios essa palavra enorme quer dizer? Quer dizer o quê? Muitos significados. Então, é como se o uso das figuras da linguagem e da linguagem conotativa em si ampliasse a gama de possibilidades de sentido. Por quê? Porque a gente vai ampliar. A gente não vai se limitar ao uso comum, ao uso dicionarizado, ao uso denotativo da linguagem. A gente vai tentar uma outra forma, uma forma diferente, que é a conotativa através das figuras de linguagem, tá? Então, por exemplo, na frase, Fabiano tem muita cara de pau em aparecer aqui depois de tudo que ele me fez. A expressão cara de pau indica que Fabiano não tem vergonha na cara. E não que a cara dele é literalmente feita de madeira. Então, percebem? Eu posso dizer, Pinóquio tem uma cara de pau. E aqui a gente pode ter uma ambiguidade. Por quê? Uma ambiguidade na compreensão. Por quê? Porque Pinóquio é feito de madeira. Então, a cara de pau pode ser literal. Mas quando a gente faz o uso dessa expressão para pessoas, né, a gente entende já que é um sentido diferente, é um sentido figurado, é um sentido conotativo, né, através
que está marcado em quê? Na presença da figura de linguagem, tá certo? Então, continuando, as figuras de linguagem, elas podem ser de palavras ou semântica, de sintaxe ou de construção, de pensamento, de som ou harmonia. A gente vai começar vendo pelas palavras, tá? Pela figura de linguagem de palavras ou semântica. Mas aí vamos descobrir o que cada um quer dizer? Ó, as figuras de palavras ou semânticas, elas estão associadas ao significado das palavras, ao sentido dessas palavras. Por isso que ela se chama figuras de palavra ou semântica. Semântica é sentido. Então, a gente vai o quê? O foco aqui é o quê? O significado das palavras. Então, eu tenho como exemplos dessa figura de palavra, eu tenho metáfora, a comparação, a metonímia, a catacrese, a sinestesia e a perífrase. Aí você vai dizer, danou-se, que são muitos nomes estranhos. São. Mas os conceitos não são, porque a gente usa figura de linguagem o tempo inteiro. A gente fala através de metáforas e comparações o tempo todo. A gente só talvez não se debruce academicamente, não se debruce para um conhecimento mais acadêmico do assunto, né? Temos também as figuras de pensamento, tá? Que aqui aparentemente sumiu. Mas as figuras de pensamento, elas trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Por exemplo, eu tenho a hipérbole, que é um exagero. Eu tenho um eufemismo, que é uma suavizada. Eu tenho ironia, que a gente já viu, a personificação, paradoxo, etc. Tá? Eu tenho também a gradação, apóstrofe, tá? E por que são figuras de pensamento? Porque aqui é uma combinação entre as ideias e o que a gente está pensando. Tá? Quando eu digo uma figura de palavra, eu quero dizer o quê? O significado. Quando eu falo de uma figura de pensamento, eu estou dizendo que a relação aqui figurada é uma combinação de ideias, de pensamentos. Tá certo? Tranquilo, gente? Olha, eu juro que é o mais simples do que vocês esperam, tá? Porque a gente usa o tempo todo. A gente lê o tempo todo e a gente usa o tempo todo, tá? Aí vamos para a figura de sintaxe ou de construção. E aí, o que é isso aqui? Ó? Interfere na estrutura gramatical da frase. Então, aqui eu já não estou falando mais de uma figura de linguagem cujo foco é o sentido, não é mais uma figura de linguagem cujo foco é uma associação de pensamentos, agora é uma figura de linguagem cujo foco é na estrutura gramatical da frase. Por exemplo, elipse e zeugma são apagamentos. Então, esses apagamentos de algum termo, eles interferem na construção da frase. Por isso, são figuras sintáticas. Tá? E a gente tem figuras de som e harmonia, que estão associadas à sonoridade das palavras. Então, a gente tem a aliteração, a paranomásia, a onomatopeia e toda uma série de figuras de linguagem que se referem exatamente ao som. Então, ao ritmo, a uma alternância de vocábulos que causam sons, enfim. Tá? E aqui nós nos deteremos na aula de hoje nas figuras de linguagem. Nas figuras de linguagem, nas figuras de palavras ou semânticas, tá certo? Então, relembrando, as figuras de palavras ou semânticas são aquelas que estão relacionadas ao sentido das palavras, tá? Para começar, a gente vai usar a metáfora, tá? Vamos começar vendo a metáfora. A metáfora, ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo conectivo de comparação, então como, tal qual, fica subentendido na frase. Então vejam, olhem aqui para mim. A metáfora é uma figura que vai causar uma aproximação entre palavras, então eu vou fazer uma comparação. Porque a metáfora é uma comparação implícita. Então eu vou trabalhar atribuindo a uma os símbolos, os sentidos da outra. Por exemplo, eu trouxe aqui 2 exemplos. Ó.
Minha mãe é uma leoa. Quando eu pego minha mãe e uma leoa, obviamente que são palavras, são signos distintos, né, que representam entes distintos, mas quando eu faço essa aproximação, minha mãe é uma leoa, eu quero dizer que ela é literalmente uma leoa? Não. Eu quero dizer que ela tem características que são comumente atribuídas a uma leoa. Pode ser garra, pode ser força, pode ser coragem, pode ser defesa. Então, veja, eu estou aproximando, eu estou dando características de um ser a outro quando eu faço essa metáfora, quando eu relaciono-os nesse sentido metafórico. Então, quando eu digo a vida é uma nuvem que voa, eu quero dizer que a vida é literalmente uma nuvem que voa? Não. Eu quero dizer que a vida ela vai mudando, ela vai se construindo e se reconstruindo. Eu posso dizer, seus olhos, você tem olhos de jabuticaba. Eu estou querendo dizer que seus olhos são literalmente jabuticabas? Não, eu posso dizer que eles são escuros, doces, gentis, bonitos, tá? E agora a gente vai para a comparação. Na verdade, eu deveria ter feito essa aula o contrário, né? Eu deveria ter trabalhado primeiro a comparação, depois a metáfora. Mas a comparação pode ser chamada também de comparação explícita. Por quê? Porque a metáfora se dá como uma comparação implícita. Então, quando eu falo de comparação, os conectivos, eles estão marcados aqui. Então, como assim, tal qual, tá? Sua mão é como uma luva. Então, aqui é a mesma relação de emprestar-se qualidades de um ente a outro, só que dessa vez de forma explícita, de forma marcada, diferentemente na metáfora, né? Que isso acontece de forma implícita, sem esse marcador, tá? Joia? Ó, seus olhos são como jabuticabas. Ou eu posso dizer, seus olhos são jabuticabas. Aqui eu tenho uma metáfora, aqui eu tenho uma comparação, tá? E, ó, como um leão, almocei vorazmente. Eu quero dizer que eu sou um leão? Não. Mas tal qual. Me aproximando a minha fome voraz da de um leão, eu posso fazer essa comparação. Por quê? Porque eu quero dar características de um a outro. Joia? Massa. Ó, a gente tem também a metonímia, que é a transposição de significados, considerando a parte pelo todo, o autor pela obra. Aí vocês não entendem nada, e eu vou explicar novamente. Ó, é quando a gente vai usar, por exemplo, costumava ler Shakespeare. Ora, eu não estou lendo literalmente Shakespeare, ele não está aqui na minha frente para que eu possa lê-lo. Quando eu uso Shakespeare, eu estou trazendo a parte pelo todo, não é isso? Isso, parte pelo todo, o autor pela obra. Então, eu não vou dizer as obras de Shakespeare, eu posso dizer somente Shakespeare. Eu costumo ler Shakespeare, eu costumo ler Clarice, eu costumo ler Octavia Butler. Então, aqui eu estou trazendo o quê? Uma parte pelo todo, portanto, uma metonímia. Aqui, ó, a velhice deve ser respeitada pela juventude. Ora, aqui, velhice e juventude, eles estão, na verdade, estão sendo usados no lugar de os velhos e os jovens. Então, estou fazendo esse movimento de transposição, ou seja, de dar um significado ao outro, né? De ultrapassar esse significado considerando a parte pelo todo. Então, ouvi Caetano durante a noite. Eu não ouvi Caetano Veloso no meu ouvido, não é mesmo? Eu ouvi as músicas dele, portanto, a gente tem aqui uma metonímia. Joia? Continuar. Olha, juro que daqui a pouco a gente vai exercitar aqui esses conhecimentos, tá? E aqui eu tenho a catacrese, que é um nome muito feio, não é isso? Catacrese. É quase ofensivo você falar, isso aqui é uma catacrese. Mas, na verdade, a gente faz isso o tempo inteiro. Eu acho que talvez das figuras de linguagem, além da metáfora e da comparação, seja uma das figuras de linguagem que a gente mais usa no cotidiano. Tá? Então, o que é a catacrese? Representa esse emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica.
E aí eu vou dizer, assim, dois exemplos básicos, pé de mesa e dente de alho. A gente não tem em português uma palavra que seja específica para aquela parte da mesa. A gente usa o pé, mas o pé seria uma atribuição imprópria, já que mesas não têm pés. Mas aí quando a gente usa o pé de mesa, a gente faz esse movimento de nomear algo com uma palavra imprópria pela ausência de outra mais específica. Então, ó, embarcou há pouco no avião. Aí vocês podem dizer, mas Camille, embarcar no avião é normal. Mas o avião não é uma embarcação. Portanto, deveria-se usar um verbo que tivesse a ver com a função do voar, né? Mas a gente não tem. Na ausência, vamos o quê? Fazer essa transposição de sentido. A gente vai fazer o quê? Usar esse emprego diferente, usar essa palavra no emprego impróprio, mas que funciona. Quando a gente diz também, a asa da xícara quebrou na queda. Ora, xícaras não têm asas, mas não há um nome específico para esse pedacinho aqui, não tem. Então, na ausência, a gente vai fazer um uso impróprio de uma palavra que já existe, tá? E aqui eu confesso que é uma das minhas figuras de linguagem preferidas, além da metáfora e da comparação, que é a sinestesia. É a figura de linguagem em que acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes, tá? Então, ó, eu tenho, por exemplo, com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Então, veja, quando eu trago olhos frios, eu trago sentidos distintos, porque o olhar é a visão, não é isso? Então, aqui eu tenho a visão. Mas eles são frios. Frios é do tato. Então, quando eu tenho essa associação, claro que quando eu estou fazendo essa relação, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que seus olhos são distantes, que você não me olha com afeto. Porque eu empresto essa qualidade do frio, né, essa sensação do frio, para um outro órgão do sentido. A mesma coisa aqui. A doce voz da amada lhe escorria pelos ouvidos como mel. Eu vou pedir para a gente colocar aqui a tela cheia, só porque eu quero que vocês vejam aqui. Que é assim, ó, a doce voz da amada lhe escorria pelos ouvidos como mel. Quando eu boto doce voz, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que é uma voz melodiosa, agradável. Então, eu estou dando um sentido que é do paladar para um sentido que é da audição, né? Que é o sentido que a gente vai usar para ouvir a voz. E eu ainda coloquei aqui uma outra figura de linguagem, que é a comparação, que eu digo que lhe escorria pelos ouvidos como mel. Então, eu estou dando o quê? Emprestando o quê? Esse movimento de escorrer pelos ouvidos, aproximando a um movimento do mel, de ser viscoso, de derreter. E assim a gente consegue construir orações que vão ampliar os sentidos das palavras. E aí a gente consegue descrever tudo de formas inimagináveis, né? A gente consegue descrever quase tudo. Só não digo tudo porque há sempre um limite da linguagem. E eu não sei se eu já falei para vocês, mas a gente só compreende o mundo através da linguagem. A nossa própria linguagem ela é metafórica também. E a gente pode discutir sobre isso em uma outra aula, tá? Temos aqui a perífrase, também chamada de quê? Antonomásia, este nome horroroso. Mas que quer dizer o quê? É a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Então, eu não vou usar as palavras corriqueiramente designadas ao objeto ou ao ente. Eu vou usar uma outra palavra, mas ela continua significando a mesma coisa. Exemplificarei. Aqui, ó. O rugido do rei da selva é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. O rei da selva aqui está substituindo o leão. E aí vocês dizem, mas Camille, se tem uma palavra que significa, por que procurar outra? Para evitar repetição, pessoal, porque num texto grande você vai ter que usar outras opções de construções para que não fique repetitivo, né? Para que vocês mantenham o leitor interessado, para que você tenha uma diversidade dentro do texto.
Então, aqui também, ó, a dama do teatro brasileiro foi indicado ao Oscar. Ora, quem é a dama do teatro brasileiro? Fernanda Montenegro. Quem é o rei das selvas? O leão. Então, observem, não é pegar... Notem, né? Notem, melhor que observem. Notem que não é pegar uma palavra qualquer para significar outra palavra qualquer. Você tem que ter uma relação. Então, o seu leitor ele precisa entender, ele precisa saber que a dama do teatro brasileiro é Fernanda Montenegro. Ele precisa saber que o rei do futebol é Pelé. Ele precisa saber que o bruxo do Cosme Velho é Machado de Assis. Então, ele precisa saber que as coisas, tipo, o nome secundário, digamos, dessas outras coisas. Tranquilo, gente? Podemos continuar. Vamos lá. Agora é a hora do exercício. Agora eu quero ver se vocês prestaram atenção. Isso vale para a produção também, viu? Eu quero ver todo mundo aqui, ó, ligado, respondendo aqui as perguntas, ó. Para começar, uma perguntinha bem simples, que é de identificar as figuras de palavra utilizadas nos enunciados a seguir, ó. A cidade maravilhosa é a minha terra natal. O que é que a gente tem aqui? A cidade maravilhosa se refere a quê? Está substituindo? Está dando alguma outra característica? O que é que está fazendo na frase? Letra B. Em viagens, adorava ler Machado de Assis. E aí? Esse aqui tá fácil, né? Seus olhos são duas esmeraldas. Ora, aqui a gente tem o quê? Um empréstimo de sentidos entre palavras, né? Mas a gente tem aqui, é explícito, é implícito. Trabalhou feito burro de carga para pagar as dívidas. A perna da cadeira quebrou. E aí, gente? Vamos lá, ó. Letra A, a gente tem uma antonomásia, que é exatamente você trazer uma expressão para designar, né, um elemento que não seria comumente. Então, a cidade maravilhosa é o Rio de Janeiro. Então, quando a gente usa cidade maravilhosa no lugar do Rio, estamos trabalhando a antonomásia. Este nome feio, cuja função todo mundo compreende, né? E a gente tem, em viagens, adorava ler Machado de Assis como uma metonímia. Por quê? Porque aqui eu não estou me referindo ao autor, eu não estou lendo o autor aqui na minha frente. Eu estou lendo as obras, então eu tomo a parte pelo todo, né? Eu vou usar a parte querendo dizer o todo. Quando eu digo que seus olhos são duas esmeraldas, eu aqui realizo uma metáfora, que é essa comparação implícita entre elementos. Agora, quando eu digo trabalhou feito burro de carga, esse feito aqui, ele marca uma comparação explícita, portanto, eu uso aqui uma comparação. E, por fim, a catacrese, que é quando a gente usa uma palavra imprópria na ausência de outra. O pé, a perna da cadeira quebrou. Eu poderia dizer a asa da xícara, a cauda do piano, o dente de alho, o olho de sogra. Não, se bem que não, gente, olho de sogra é só o nome do doce mesmo. Mas a gente tem essa série de substituições. Foi fácil, eu acho que foi bem tranquilo. Agora a gente vai para um outro exercício que é... Vamos ler aqui essa canção de Gilberto Gil e responder só mais uma perguntinha, tá? Porque eu sou o quê? Boazinha. Ó, metáfora. Uma lata existe para conter algo. Mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Aí dizendo que é incontível quer dizer aquilo que não pode ser contido, né? Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Então veja aqui, Gilberto Gil ele está descrevendo como funciona a metáfora. Pode estar querendo... pronto. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo ou nada cabe. Esse tudo ou nada é uma referência provável a Guimarães Rosa, que lembram que eu falei que é um dos grandes criadores de novas palavras, né? Cujos romances giram muito em torno disso, em torno de uso de novas palavras, de neologismos. Aí voltando, perdão, gente. Na lata do poeta, tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Deixe a meta do poeta, não discuta. Deixe a sua meta fora da disputa. Meta dentro e meta fora.
lata absoluta. Deixas simplesmente metáfora. Figuras de linguagem destacadas. Então, veja. Vamos lá. A questão aqui ele foi descrevendo... Perdão, gente, eu passei. Na música, ele vai descrevendo meio que a função da metáfora. Então, a gente já sabe que a gente vai trabalhar a figura de linguagem e metáfora, porque já está o quê? Anunciado no título do texto e na questão, quando diz assim, ó, a metáfora é a figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva, ou seja, implícita, né? Pela semelhança ou analogia entre elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem, remetendo-nos a essa conhecida figura. E aí a gente quer saber qual dessas alternativas contém uma metáfora. Vamos lá. Uma lata existe para conter algo. Ora, aqui o sentido é simples, é denotativo, né? Mas quando o poeta diz lata, aqui não. Uma meta existe para ser um alvo. Por isso não se meta a exigir do poeta. Aqui a gente tem diversos jogos com os sons, com os sentidos, mas a gente não tem ainda a metáfora, exceto aqui, ó, que determine o conteúdo em sua lata. Só que vejam, lendo a oração isolada, vocês podem achar, não entendi, não faz o menor sentido. Quando a gente volta para o texto, portanto, é essencial que vocês analisem as orações no texto, né? Com o máximo de contexto possível, ele vai dizer aqui, ó, por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. A lata aqui, ele não está querendo dizer lata, ele está querendo dizer talvez cabeça, talvez inspiração, talvez qualquer outra coisa que não seja lata, porque aqui ele vai deixando claro que a função do poeta Eita, perdão, gente. O poeta, ele quer dizer o incontível. Então, mesmo que ele diga lata ou meta, não quer dizer, não garante que ele esteja usando nesse sentido. Ele pode querer dizer outra coisa completamente diferente. Por isso, não há como a gente determinar o conteúdo da lata do poeta. Então, pode ser a inspiração, pode ser a cabeça, né? Então, portanto, a resposta certa é a letra E. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu adorei. E para terminar, continuando com Gilberto Gil, esse grande músico da nossa música popular brasileira, eu trouxe aqui um trechinho de uma outra canção dele, O Melhor Lugar do Mundo é Aqui e Agora, para a gente pensar nos anseios, nas ansiedades, nas expectativas, como às vezes a gente deixa passar o presente pensando no futuro ou se martirizando pelo passado. Então, que tal se a gente tentar focar no presente? Isso também é uma mensagem para mim mesma, tá, gente? É importante que a gente se mantenha no presente. Então, o melhor lugar do mundo, ele não é o futuro. Pode ser que seja. Pode também não ser que seja. Pode ser que seja ou não. Você não tem como garantir. O melhor lugar do mundo é o passado? Pode ser, mas também a sua memória ela não está tão afiada, né? Então, por que não a gente pensar que o melhor lugar do mundo é aqui e agora? Fica aí a reflexão. Então, como sempre, é um prazer estar aqui. Agradeço a Raquel, aqui estão as referências, tá, gente, da aula. Agradeço a Raquel pela sua tradução maravilhosa. Agradeço a produção que permite que as aulas cheguem até vocês com qualidade. Agradeço a vocês que estão aí. Então, um beijo e até a próxima.